Bem, a primeira observação que eu gostaria de passar para todos vocês é que o movimento que nós, mulheres, estamos conduzindo neste início do século XXI é altamente estimulante, né? Então, a minha abordagem ela é muito facilitada pelo número de pesquisas que entidades nacionais e internacionais estão aumentando para quantificar a questão da condição feminina e, por isso, facilitar a questão da igualdade e desigualdade de gênero. Isso nas pesquisas de um modo geral e nas apresentações. Isso é o que possibilita, por exemplo, eu estar aqui hoje. Além disso, a academia também, que eu vou também utilizar informações e dados da academia, a academia também tem aumentado muito as suas pesquisas em relação à questão de gênero. Então fica muito mais fácil para nós hoje, né, fazer apresentações dessa natureza do que no passado recente. E no final, claro, depois de um diagnóstico muito rápido, eu vou fazer uma proposta nessa área para o Brasil, em função de várias informações que vocês vão acompanhar aqui comigo. Aqui alguns números, né? Somos a maioria da população brasileira, vivemos mais de 3 anos do que os homens, sustentamos 45% dos nossos lares, estou falando em relação ao Brasil, ocupamos 42% das vagas de trabalho no mercado de trabalho formal, e o rendimento médio das mulheres, infelizmente, ainda é 3/4 da renda masculina. Quer dizer, uma diferença enorme, e essa área da economia é uma das áreas, uma das dimensões, né, da igualdade de gêneros, que é uma das piores do mundo, é o caso do Brasil, quando se fazem comparações em alguns países. No caso do mercado de trabalho, nós representamos 65% dos mais de 6 milhões de profissionais no Brasil que atuam na área de saúde. Isso qualquer um de nós pode identificar, né, que as mulheres têm uma participação muito forte na área de saúde comparada com os homens. Cumprimos dupla, tripla jornada de trabalho e recebemos 21% a menos de salário e levamos mais tempo para ser promovidas. Essas são as pesquisas mais recentes e esse 21,1% é o último dado do IBGE. A maior parte desses números aqui é do IBGE. Na área da representação política, é uma das áreas menos importantes do Brasil. Nós somos 13% dos governadores, 12% de prefeitas, deputadas federais só 10%, senadoras 15%, deputadas estaduais 11% e vereadores 16%. E somos 52% dos eleitores. Ou seja, na área política, nós estamos ainda em uma baixa representatividade. Na educação e na ciência, por outro lado, nós temos dados muito positivos. Entre os brasileiros de 25 a 34 anos, 18% tem ensino superior completo, mas esse número é 25% para as brasileiras. Ou seja, nós temos mais ensino do que os homens. E no campo da ciência, que é um dado muito relevante, principalmente vocês que estão na academia, e que eu me surpreendi com esse último dado, inclusive, 72% dos artigos científicos são publicados por mulheres. Claro que nós sabemos que tem toda a questão na área da educação, na área da psicologia, na área que as mulheres são a maioria dentro das universidades, né? Mas elas são grandes produtoras de artigos científicos. Isso é muito bom. E o Fórum Econômico Mundial, muito interessante, publica anualmente, ele criou um índice para medir a questão da igualdade de gênero. Ele criou um índice
e avalia com esse índice 146 países todos os anos. E esse índice ele é composto por 4 dimensões, que é mais ou menos essas 4 dimensões que todas as pesquisas conseguem avaliar a questão da mulher. Participação e oportunidade econômica, no mundo econômico, realização educacional, saúde e sobrevivência e empoderamento político. São essas 4 dimensões, muito complexas, né? Nós temos, em relação aos homens, uma equidade de posição no acesso à saúde e na educação, ou seja, estamos bem posicionados. Em compensação, uma baixa participação na área econômica e na área política, como inclusive nós mencionamos anteriormente. E uma outra organização que também monitora a questão de gênero e a equidade de gênero, ou a iniquidade de gênero, né? É a ONU por meio dos ODS, o Objetivo do Desenvolvimento Sustentáveis, né? Que a ONU criou em 2015 os ODS, os 17 ODS, e o ODS de número 5, o 5º ODS, ele trata especificamente da igualdade de gênero. E nessa igualdade de gênero, existem 9 metas previstas por esse ODS, com seus indicadores de acompanhamento e de resultado respectivos, em várias dimensões. Vários países assumem esse programa dos ODS da ONU, o Brasil é um deles. O horizonte desses ODS é para 2030, então é um programa e também ele tem uma grande vantagem, os ODS, que permite a comparabilidade, né, entre vários países, porque a metodologia é uma metodologia única. Bem, agora nós vamos entrar na segunda parte, mais ou menos, da minha apresentação, que é a seguinte: como nós vimos, a questão do empreendedor, a questão de gênero pode ser analisada em pelo menos 4 dimensões. Eu vou focar aqui hoje especificamente na questão na dimensão econômica. E dentro da dimensão econômica, eu vou focar especificamente na questão do empreendedorismo feminino, ou comparando com o empreendedorismo masculino, lógico, né? Que é uma área que também me agrada muito e as minhas pesquisas têm ido por aí. As mulheres, sempre as mulheres comparadas com os homens na questão do empreendedorismo. Isso daqui é resultado de pesquisas acadêmicas internacionais e de muita experiência minha nessa área. Tem melhor conhecimento do mercado, maior estabilidade, melhor preparação e planejamento, progressão mais lenta por tomarem conta da família. Isso é óbvio, né? Vocês podem perceber isso. Ao iniciar os seus negócios, têm a crença menor na própria competência para o sucesso em comparação com os homens. São mais inseguras. Nós somos mais inseguras no mundo dos negócios. Objetivos diferentes ao empreender aos 50 anos, visando permanecer ativas. Objetivos diferentes dos homens, certo? Para permanecer, para nós é melhor permanecer ativas. Esse é o nosso grande objetivo. Para os homens são outros objetivos mais importantes. Percepção de menos atenção das instituições financeiras por serem mulheres. Esse é um dos grandes problemas do empreendedorismo feminino. As mulheres não confiam nas instituições financeiras. E depois nós vamos ver, e as instituições financeiras não sabem lidar com as mulheres empreendedoras. Não foram treinadas para isso. Certo? Isso é um problema seríssimo. Não é, vamos ver na frente o que é a consequência desse diagnóstico. Características dos negócios femininos agora. São negócios menores, tendem a estar no setor de serviços, apresentam maior taxa de sobrevivência. Mulheres utilizam somente 30% a 50% do capital usado por homens para iniciar um negócio, ou seja, é uma floresta de bonsais,
né, os empreendimentos femininos, enfrentam mais dificuldades para acessar recursos financeiros, humanos e capital social do que os homens. Isso em relação às características dos negócios femininos, em relação à gestão empresarial feminina, comparando com a gestão empresarial masculina. Estilo de gerenciamento mais participativo, importam-se mais com seus empregados e clientes, tendem a ser mais jovens e menos experientes ao iniciarem seus negócios do que os homens, são mais jovens, em média, né? Apontam mais razões familiares para iniciar seus negócios, lógico, para ajudar a família, para ajudar na parte econômica familiar. Usam critérios diferentes para definir o sucesso. O sucesso de um empreendimento feminino pode ser simplesmente conseguir ajudar a minha família, e para os homens é sempre lucro, mais dinheiro. Isso é, em geral, é diferente, né? O sucesso para um caso e para o outro. Gastam mais tempo e recursos com seus entes queridos enquanto empreendedoras, e claro que isso tem consequências para o seu negócio, e são mais envolvidas em atividades voluntárias para ajudar a comunidade, enquanto empreendedoras. A última apresentação nossa, a última parte da apresentação nossa, em função desse diagnóstico, rapidíssimo, que nós fizemos até agora, nessas características da mulher empreendedora, dos negócios do empreendedor, da empreendedora e do perfil da gestão empreendedora, eu queria destacar aqui que as pesquisas do grande professor Louis-Jacques Fillon do Canadá, nosso amigo comum, né, Dolabella, são fundamentais para entender a questão do empreendedorismo feminino e do empreendedorismo em geral. Eu me baseio muito nas pesquisas dele, que são pesquisas acadêmicas mundiais, de altíssimo nível, com a sua cátedra de empreendedorismo na Universidade de Montreal, no Canadá. Então, essas informações são extremamente bem balizadas qualitativamente pela academia. Propostas para o Brasil, ou seja, olhando o futuro, em função do que nós falamos rapidamente até o momento. Capacitação financeira. A questão financeira é fundamental para as mulheres empreendedoras. Treinar o pessoal das instituições financeiras para atender mulheres empreendedoras. Isso é fundamental. Para investimento, não é para crédito de consumo. Para investimento. Vocês não imaginam a diferença que é atender uma mulher num banco na questão do investimento. Elas são tímidas, elas não sabem quanto que elas precisam de dinheiro. Estou falando aqui de coisas que eu conheço e como acompanhar. Eu montei um programa de empreendedorismo feminino na Agência Curitiba de Desenvolvimento, onde eu fui secretária de Desenvolvimento Econômico do governo municipal, exatamente para mudar essa questão, junto com as instituições financeiras locais. Criar um banco da mulher empreendedora para financiar os negócios femininos, banco nacional, estadual, municipal, com vários desenhos, várias linhas de financiamento, etc. Isso é fundamental. O Fillon fala muito isso. Premiação e reconhecimento. Implantar prêmios para destacar o sucesso das mulheres empreendedoras. Isso é muito bom. É feito demonstração para mostrar para as outras mulheres que é possível. E que é possível chegar lá e com sucesso. Eu criei o primeiro prêmio nacional para mulheres empreendedoras na cidade de Curitiba, que existe até hoje. E funciona e é muito interessante. Não é só um prêmio. Tem uma série de capacitações, uma série de peneiras e depois até chegar num prêmio. Né? É uma dinâmica um prêmio, não é só entregar um troféuzinho e pronto. Dia da Mulher, criar o Dia da Mulher Empreendedora. Por quê? Para celebrar e premiar as conquistas das mulheres. Só Dia da Mulher não dá. Tem que ser Dia da Mulher Empreendedora, se a gente quiser avançar nessa área. Depoimentos e experiências. Programar depoimentos de mulheres empreendedoras na mídia e nas salas de aula. Isso é fundamental. Pode ser no Dia da Mulher Empreendedora também. E
Meu último slide, falta 1 minuto e meio. Capacitação gerencial. Oferecer cursos especiais de capacitação considerando a disponibilidade de tempo para as mulheres. As mulheres têm tempo disponível para cursos de capacitação diferente dos homens. Diferente. Eu aprendi isso, certo? Errando muito. Fazendo o curso à tarde, certo? Logo depois do almoço para as mulheres. Não dava, porque elas tinham que lavar a louça. Entendeu? Não pode. À noite, hipótese alguma. Porque os maridos não deixam sair de casa. Então, o horário é das 4 às 6 até pegar a criança na escola. Mais ou menos assim. Eu estou falando de um programa de empreendedorismo para a periferia da cidade de Curitiba. Né? E isso funciona, mas tem que saber calibrar o tempo delas também. Mentoria. Criar sistemas de mentoria para apoiar o crescimento das empreendedoras, que isso agora está funcionando muito bem, mas específico para mulheres empreendedoras. Hoje nós temos programas de mentorias no Brasil para empreendedores, mas não tem para mulheres empreendedoras especificamente. É bem diferente, tem que ser mulher sendo mentora de mulher. Senão não vai funcionar também, né, dona Bela? Eventos e pesquisas. Realizar e apoiar eventos e fomentar pesquisas sobre empreendedorismo feminino, cada vez mais pesquisar, estudos de caso, um programa de desburocratização radical. Por quê? Que é importante para as mulheres empreendedoras? Porque elas têm menos tempo para se dedicar aos negócios do que os homens. Ora, se elas têm menos tempo para se dedicar aos negócios do que os homens, a burocracia atrapalha mais a elas do que os homens. Certo? Então tem que ser um programa radical de desburocratização. Certo? Eu trabalhei muito nessa área, é muito difícil mudar a inércia dessas organizações e dessas entidades governamentais nessa área. Muito difícil. Vocês não imaginam o inferno que é isso. Acesso à informação, facilitar o acesso à informação atualizadas para negócios e, fundamentalmente, certo? Criar uma instância governamental para coordenar o suporte ao empreendedorismo feminino. Aqui pode ser a instância governamental do município, pode ser no Estado, pode ser na União e de preferência nos 3. Para juntar todas essas atividades que são necessárias num programa consistente de apoio ao empreendedorismo feminino no nosso país. É mais ou menos isso que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse momento. Muito obrigada.